acolher, atender e acompanhar. Essa é a base que o Ministério da Recepção tem criado para criar uma igreja acolhedora. Primeira coisa nesse mundo nós temos é que amar as pessoas, né? Ter aquela empatia logo por ela. Depois, acolher, abraçar, trazer para pertinho da gente, perguntar como é que ela está, e aí atender conforme a necessidade, né? E acompanhar. Então não é a pessoa chegou aqui, deu as boas-vindas, sentou na igreja e já cumpriu o papel. Não, tem algo mais a ser feito por essa pessoa, se a gente quer realmente trazer essa pessoa para estar no reino junto conosco. Porque qual é o nosso objetivo, gente? Conquistar pessoas para o reino. Todos os departamentos aqui, a irmã da Asa que veio fazer aqui o apelo, é para salvar essas pessoas através de uma cesta, de um alimento. Nós vamos estar sendo Jesus para essa pessoa, tá bom? Então eu quero que vocês abram a Bíblia. Nós vamos ler um pouquinho o livro de Gálatas. Aqui nós vamos encontrar, eu vou ficar num tiro e põe óculos aqui, viu, irmãos? Que recentemente eu passei por uma experiência muito desagradável e levaram o meu óculos. Então eu mandei fazer um novo óculos e estou me adaptando. Fui assaltada, tive essa triste experiência. Então estou sem aliança, mas sou casadinha, tá bom? Bem casada. E sei várias coisas que me levaram, mas estou aqui com a minha vida, um testemunho vivo do que o Senhor tem para os seus filhos. Eu estava na ponte do Morumbi, vindo de uma reunião de evangelismo lá na cidade de Carapicuíba, muito animada mesmo, posso dizer para vocês. Foi 15 dias atrás, aquela quarta-feira, que veio uma chuva que parou a cidade, e aí eu vim ali pelo meio do Morumbi, usando o Waze, não coloco, já sabia que eles estavam roubando, né, querem o celular aberto, não coloco mais o Waze assim na frente do volante, coloquei aqui do lado no banco do passageiro, estava sozinha, e um desses filhos do inimigo, né, chegou e ele atirou no meu carro. Ele atirou, quebrando o vidro do passageiro, atingindo, a bala passou no volante, raspou no volante e saiu pelo meu vidro. Então foi assim, realmente um milagre de Deus. Tomou minhas coisas, levou, fiquei super calma, só Deus para dar a paz para a gente nesse momento, né? Porque não adianta, coisas não vai levar a gente a nada. Mas eu sou muito grata a Deus pelo livramento que Ele fez na minha vida. Quando eu cheguei em casa, contei com meu marido, que ele viu a bala, caímos em prantos. Aí a gente, depois que passa tudo, que a gente vai entender realmente qual foi a proteção de Deus, né? Então eu estou aqui como prova viva de um Deus que ama e cuida dos seus filhos, tá bom? Então eu quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né? O que nós precisamos ter para a gente herdar o reino dos céus e trazermos pessoas para esse mundo? Então eu quero convidar vocês a abrir o livro de Gálatas 5. Nós vamos ler um pouquinho os textos aqui, depois a gente vai discorrer um pouquinho mais, tá bom? Para a gente poder entender, porque entender um pouquinho das coisas ruins deste mundo e como a gente pode fazer diferença, tá? Gálatas 5, a partir do verso 13. Eu falo sempre para os adolescentes, assim, para os meninos, que quando eu estou ouvindo um sermão, eu tenho uma canetinha e eu risco todos os textos. A Bíblia fica bonita e depois chama a sua atenção. Quando você abre a Bíblia naquele texto, você vai se lembrar. Isso, bem assim como você. Então eu recomendo isso para vocês também, tá? Traga uma caneta colorida e grifem o texto, porque em algum momento você estiver passando a Bíblia, você vai se lembrar daquilo que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Só uma dica. Então vamos lá. Gálatas 5, 13 a 25. A liberdade é limitada pelo amor, diz o subtítulo, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos
uns nos outros pelo amor. Isso aqui é uma lição muito importante, né? Se nós formos seguir as nossas tendências da carne, nós vamos entrar em atrito com o amor de Deus. Então, nós precisamos abandonar, né, as nossas tendências para nos entregarmos ao amor de Deus. E continua assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Primeira coisa, você se ama? Para você poder amar o próximo, você precisa se amar. Precisamos nos amar para a gente poder conseguir entender o amor ao próximo, tá bom? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Aqui um recadinho muito importante para nós, né, irmãos? Às vezes a gente quer cuidar muito da vida dos outros. E a Bíblia diz que, aqui claramente eu entendi isso. Eu não tenho que me importar com a vida dos outros. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Como eu estou desenvolvendo esse amor que Deus espera de cada um de nós, né? E aí o subtítulo é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Vamos lá, agora vem umas coisas duras aqui, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Difícil, não é? Às vezes nós temos a tendência de ser impetuosos e resolver as coisas das nossas próprias maneiras. Mas o recado de Deus é claro: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos, para que vocês não façam o que querem. Eis aqui a luta entre o bem e o mal, né, irmãos? Desculpa, estar de aparelho é um desconforto muito grande. Parece que dá uma travada aqui nas palavras, mas o Espírito vai nos ajudar nesse momento para que isso não aconteça. Eu quero repetir aqui, ó. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos. Então nós não podemos estar vivendo as nossas tendências, né? Porque é contra o Espírito do Senhor, tá? E olha só: mas só são guiados pelo Espírito vocês que estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são muitas, né? Nós conhecemos bem essas obras todas, olha lá. Imoralidade. Quem tem vivido no mundo de moralidade aqui? Todos nós, né, gente? Cada dia mais terrível. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Gente, que coisa horrorosa isso daqui, não é? Esse é o mundo que nós vivemos. Você, ao sair daqui, aqui é uma bolha que nós vivemos quando nós estamos aqui dentro, né? Mas ao sair daqui, é isso que nós encontramos neste mundo. E nós precisamos fazer a diferença, viu? Não podemos viver nada disso aqui, porque isso aqui são as obras da carne. Nós temos que fugir disso daqui. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é que vai para o céu, irmãos? Quem pratica essas coisas que nós acabamos de ler aqui? Não. Então pensa aí como é que tem sido a sua vida com as obras da carne. Se ela está te dominando ou se você está sendo dominado pelo Espírito do Senhor. Agora vem a parte que eu quero focar aqui com vocês, né? Mas o fruto do Espírito é o que os herdeiros do reino do céu procuram e precisam viver aqui neste mundo. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão,
e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Não nos deixemos possuir de vanglórias, procurando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então eu gostaria agora nessa manhã de passar com vocês um pouquinho dos frutos do Espírito. Como é que nós podemos ser uma igreja acolhedora? Através do fruto do Espírito. Aqui no texto a gente vê que as obras da carne, elas são muitas, mas o fruto do Espírito, ele é um só. E eu gosto da ilustração que fala que nós podemos comparar como uma laranja. O fruto do Espírito é uma laranja, uma mexerica, uma tangerina, que ela tem vários gomos. Por volta, ela é uma laranja, ela é um fruto, mas por dentro ela tem várias partes. E cada uma delas grudadinha na outra. Então eu quero saber aqui nessa igreja se nós temos irmãos alegres. A alegria é um fruto do Espírito. Mas não é uma alegria da gente ficar fazendo as pessoas rirem por coisas bobas. É essa alegria que vem de Jesus. Eu gosto de um texto aqui, ó, de Ellen White, que diz assim. Não, depois eu vou ler o de Ellen White. Essa é uma citação de um livro que eu li que diz assim, ó. Quando rimos, fazemos algo unicamente humano. Já viram algum animal rir? Não, né? Late, faz outra coisa. O riso é só para nós, o ser humano. E você tem usado essa maneira? Vocês aqui, as irmãs da recepção, os irmãos da igreja, tem um sorriso largo no rosto? Como é triste, né, irmãos, a gente chegar num lugar e ter uma carinha carrancuda, né? Você fala, essa pessoa não é de Jesus. Eu não gosto de estar perto de pessoas. Claro que a gente não tem que estar rindo o tempo todo, a gente também tem momentos duros. Mas o nosso alto astral, o nosso bom humor, né? E olha o que Ellen White diz sobre isso. Quando os cristãos se mostram sombrios e deprimidos, como se sentissem sem amigos, dão uma impressão errônea da religião. Em alguns casos, tem sido nutrida a ideia de que a alegria não é condizente com a dignidade do caráter cristão. Mas isso é um erro. Olha o que diz a serva do Senhor. O céu é toda alegria. E se carregamos para a nossa alma a alegria do céu, e tanto quanto possível o expressamos em palavras e no comportamento, seremos mais agradáveis a nosso Pai Celestial do que nos mostrando deprimidos e tristes. Então coloca um sorriso lindo no seu rosto, porque você tem um Deus maravilhoso que guia a cada um de nós, e o céu se alegra com o nosso sorriso. E na Bíblia nós encontramos, né? Em Provérbios 17, 22, o que diz? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E também, irmãos, cientificamente, o sorriso, a pessoa bem-humorada, ela traz vários benefícios para a sua saúde. Vamos ver se você tem esses benefícios na sua vida. Ó, uma pessoa bem-humorada consegue levar a vida com leveza, diminui o estresse. Então, boas risadas diminuem o estresse e a tensão, dilatam os vasos sanguíneos, estimulam o sistema imunológico, aumentam a quantidade de endorfina no cérebro, diminui a ansiedade. Olha aí, vivemos num mundo de ansiedade. Então sorria mais que a sua ansiedade vai ser controlada. Amém. E aumenta a memória. Olha só que coisa boa. Aumenta a memória. Então, faça uso desse fruto do Espírito que o cristão precisa ter para herdar o reino do céu, tá bom? Seja um cristão alegre, independente das circunstâncias, tá bom? Procure colocar isso em prática na nossa vida. E a alegria que vem de Jesus, ela jamais acaba. A gente pode estar passando por muita tribulação, mas o Senhor é conosco na tribulação e Ele mesmo prometeu isso, tá bom? Então, amém. Alegria, ok? Quem topa ter cada dia mais o fruto do Espírito da alegria, diga amém. Amém. Muito bom. E o segundo aqui que eu quero falar é sobre a benignidade.
Temos aqui irmãos gentis. Temos aqui, a gentileza precisa fazer parte do cristão, né? Olha, receber alguém que vá até você e não deixar ir embora sem sentir que ela se saia mais feliz. Esse é um dos significados da palavra da benignidade, né? Nós temos tantos problemas, né? Tantas tensões e brigas até poderiam ser evitadas se nós fôssemos mais cuidadosos, não só com o que dizemos, mas como nós dizemos, né? Porque tem uma diferença, né? E eu li uma história muito engraçada que eu achei interessante aqui. Numa sala de aula, a professora pediu que os filhos escrevessem sobre as mães, né? Que é o amor mais comparado ao amor de Deus, é o amor das mães, né, gente? Que coisa linda. E então as crianças escreveram. E uma criança escreveu assim: a minha mãe parece uma gralha, tem uma voz estridente. Olha só, gente, a sinceridade da criança, né? Foi como ela fez a leitura da mãe dela. E a outra escreveu: a minha mãe tem uma voz doce e suave. As duas, né, falam da mãe, mas de maneiras diferentes. Então, nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos, mas também daquilo como nós falamos com a pessoa, né? Precisa ter um jeitinho especial, né? E percebe que os ambos os casos, né? As duas determinou o sentimento da criança. Uma, um sentimento mais difícil pela mãe, e outra, aquele sentimento doce pela mãe. Então, como tem sido as suas palavras para com as pessoas? Palavras que vão bem dizer, né? A pessoa vai sair melhor depois de uma conversa com você, ou ela vai sair triste, chateada, tá? Com muita frequência, a maneira que nós tratamos as pessoas é a maneira que outros podem nos tratar. Então tem um ditado, né? Trate bem, que isso um dia vem de volta para você. Então que eu e você possamos ter esse fruto do Espírito, né? E Ellen White fala assim, ó: a atmosfera do lar é determinada pelas palavras que pronunciamos. No lar adventista, Ellen White diz isso. E nós sabemos o dia a dia de uma família, né? Não é fácil, mas as palavras, elas podem fazer toda a diferença. E você tem essa sensibilidade de perceber as suas palavras no ambiente mais difícil, talvez, que seja o seu lar, com os seus filhos, né? Às vezes a gente tende a ser mais ásperos depois de um dia estressante, mas os nossos filhos não têm culpa do nosso dia estressante do trabalho. Nosso marido, né? Uma querida irmã da igreja que está te ajudando, colaborando. Nós precisamos cuidar com isso, né? Devolva o fruto da benignidade, né? Quem é gentil, desenvolva o fruto da benignidade, tá bom? Então nós temos o fruto da alegria e o fruto da benignidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto da bondade. Vai ajudar um pouquinho aqui a irmã da Asa, né, irmã? Porque esse daqui é um exercício que nós precisamos fazer, gente. A gente não pode falar de bondade sem lembrar do exemplo de Cristo, né? Cristo é o exemplo para todos aqui. Mas quando Jesus veio esse ao mundo, ele veio para transmitir a bondade, para nos deixar como exemplo, né? E Deuteronômio 7:9 nos diz assim, ó: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é fiel. Ele é fiel porque Ele é Deus, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Com Jesus, nós aprendemos que a bondade precisa fazer parte do cristão. Nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito na nossa vida. Como você foi bondoso essa semana? Pensa aí, que atitudes de bondade você teve para com o próximo? Quantas pessoas você ajudou essa semana? Nós precisamos lembrar que só em Cristo nós conseguimos ser bondosos. Amém. Porque não é natural nosso. Talvez algumas pessoas tenham uma facilidade ou outra, né? Mas não é naturalmente uma característica que nós temos. Nós vivemos num mundo muito egoísta. Tudo gira em volta do nosso umbigo, não é verdade? Primeiro eu, primeiro meu marido, primeiro meus filhos. Mas não é isso que nós precisamos
se nós queremos um dia morar com Jesus no céu. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós precisamos ter o fruto da bondade, para entender a necessidade das pessoas que entrarem aqui e sermos bondosas com ela, tá bom? Amém. Então, eu quero ler para você também um texto de Ellen White, porque eu sou muito fã de Ellen White, viu, gente? Nós normalmente fazemos com o quarteto do meu esposo a história da igreja. E para mim não tem personagem, né, mais inspirador, mais significativo. Todos foram usados, mas Ellen White foi a profetisa escolhida por Deus. E cada palavra dela a gente deveria beber e colocar em prática na nossa vida. Então eu aconselho aqui também nesse momento que você leia mais o Espírito de Profecia. Ela é fonte de inspiração acompanhada da Bíblia. Ellen White diz que a Bíblia é o principal, mas as orientações que ela nos traz foram reveladas por Deus. E olha o que Ellen White diz de bondade. Se quisermos que os nossos filhos pratiquem a bondade, a cortesia, o amor, devemos dar-lhes nós o exemplo. Nossos filhos aprendem mais pelo nosso exemplo, muito mais do que as nossas palavras. Então, que eu e você possamos desenvolver o fruto da bondade, né? Lembre-se, na dúvida, sempre haja com bondade e misericórdia. Deixe Jesus atuar em sua vida e você vai ter um coração bondoso. Vai poder contribuir com mais ações aqui para a ASA, né, irmão? Muito bom quando a gente pode entrar no nosso armário e trazer para a igreja para que outros sejam beneficiados. Faça disso um hábito na sua vida. Cada sábado, cada semana você não separa uma oferta? Separa um alimento também. Tem muita gente precisando. Nós temos sobrando. Aqui eu vi a experiência do Provai Verde dos barcos. Eu fui para a Amazônia em 2019. Foi uma experiência incrível. E eu digo aos jovens aqui que se você tiver a oportunidade, viva essa experiência. Mas a gente pode viver isso aqui mesmo. Lá na Amazônia, eu vi nos lares, visitando as pessoas, que eles não têm um armário como a gente tem um armário de comida em casa. Sabia? Eles não têm um estoque de alimento. Eles comem hoje o que eles caçam, o que eles vão à busca. E é incrível, eu fiquei impressionada. Nós fomos visitar uma mulher lá, ela tinha 6 filhos. E chegamos próximo do almoço e tal, aí ela tinha comida. Eles tinham matado uma anta, gente. Olha, tinham matado uma anta e eles oferecem, é claro, eles são muito gentis, muito bondosos, mas a gente não pode comer nada do que eles oferecem, viu? Porque é muito diferente. A higiene é diferente, a água que eles usam. Se a gente comer, pode morrer na hora. De tão perigoso que é. Mas eu fiquei muito impressionada. E depois conversando com ela, né? Ela contando as dificuldades. E aí ela falou assim, olha, hoje eu tenho alimento e vou ajudar minha vizinha. Mas eu não tenho para amanhã. Mas aqui, a gente um ajuda o outro. Aqui na comunidade, ninguém passa fome. Eu fiquei tão impressionado, gente, mas tão impressionado. E visitando outras casas, a gente viu a mesma experiência. Então, a gente pode dizer que eles vivem pela fé, viu? Eles vivem pela fé, muitos deles não crendo num Deus verdadeiro, mas eles vivem pela fé e eles têm um espírito de comunidade que nós como igreja deveríamos ter. Eles são bondosos uns com os outros. Se eu tenho hoje, eu vou dividir com você que não tem, porque amanhã você pode ter e eu posso não ter. Então foi uma experiência assim que impactou muito a minha vida. Quando eu cheguei, foi tão forte que eu falei para o meu marido, nós não vamos ter mais estoque de comida aqui em casa. Aquela coisa impressionante que me marcou, né? Não vamos ter mais estoque de comida em casa, nós vamos comprar o básico, sabe? Porque às vezes você tem, e aí quando falta um mês, aí você vai levar para a igreja, né? Falta um mês para vencer, você vai dar para a ASA. Não, gente, a gente precisa ter o costume de doar. Então, eu criei esse hábito de doar, de mandar para a igreja. Então, eu mando para não frequento, né? Eu sou membro da igreja do Brooklyn, mas eu mando mensalmente os meus quilos de alimento, porque eu não estou lá todo sábado para levar. Tento fazer com que o meu filho faça isso, sabe?
porque os bravadores têm muito isso. E a gente precisa desenvolver esse ato de bondade. Então faça isso, seja uma pessoa bondosa na sua casa, ajude tantos irmãos que precisam e muitas pessoas, tá bom? Me demorei muito nesse, mas bondade, tá bom? Seja bondoso. Agora vem o fruto que não é muito fácil, viu? Mas nós precisamos ter, se nós queremos herdar o reino dos céus. Quantos aqui querem morar com Jesus eternamente? Amém. Jesus nos alcançou um dia e nós precisamos agora, irmãos, ter o domínio próprio. Essa aqui não é uma coisa fácil, né? Nós somos impacientes por natureza, nós somos impetuosos, mas nós precisamos. Olha só, ter domínio próprio implica ter moderação em todas as coisas. Um domínio completo da paixão e do apetite, ficando fora dos excessos de toda a espécie. É forte, não é? O domínio próprio. Olha o que o Ellen White diz sobre isso. O homem em desarmonia com Deus entra em desarmonia consigo mesmo, gerando conflitos com os seus semelhantes. Quantas intrigas a gente vê aí por falta de domínio próprio. Quantas palavras saem da nossa boca por falta de domínio próprio, né? E 2 Coríntios 5,17 nos diz assim: porque se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. O mundo antigo passou e aí está uma realidade nova. E a Bíblia, 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine, né? Isso daqui precisa fazer parte da nossa vida. E tem alguns aspectos na nossa vida que eu gostaria de destacar aqui um pouquinho com vocês, né? Aspectos da vida cristã que precisamos ter o autocontrole, aos quais João adverte em 1 João 2,16. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Falando da cobiça da carne, né? A nossa saúde. O que é que você tem colocado como alimento na sua casa? Vocês sabem que aquilo que nós comemos vai nos motivar para algumas coisas, né? Vocês sabem disso. Então, que tipo de alimentação aqui, mães que estão aqui comigo nessa manhã, nós temos colocado na mesa da nossa família? Será que nós estamos amando a nossa família, servindo bons alimentos? Ou nós estamos pensando mais no paladar do que aquilo que é saudável para nós, tá? Pensa com carinho que para você ter o domínio próprio, você precisa controlar o seu apetite. Como é o seu controle naquilo dos seus sentimentos? Você se detém em coisas puras ou impuras, né? O domínio das paixões tem algo a ver com o que você lê e com o que você ouve. Nós temos um instrumento do inimigo na nossa mão quase que 24 horas do nosso dia. É o celular. Muitas vezes usado para benefício, mas a maioria das vezes usado pelo mal. O que você tem lido no seu celular? Que vídeo você tem visto no seu celular? Coisas que edificam, você consegue dominar o seu celular quando aparece? Porque às vezes você está ouvindo um hino da igreja, né? Aparece do nada lá aquela propaganda louca que vem de tudo. Eu acho um absurdo. E quem faz isso? O inimigo de Deus, para tirar totalmente a nossa atenção. Então pensa, não é só para os jovens esse recado, irmãos, é para todos nós. O que é que nós temos visto no nosso celular? Na nossa linguagem, o que nós falamos, ela nos edifica? As suas palavras são, né, de cortesia, de amor, ou as suas palavras são para ferir as pessoas, né? Os nossos pensamentos, como é que a gente pode lidar com eles, né? Em que você tem demorado os seus pensamentos? Nas coisas eternas ou nas coisas desse mundo? Muitas vezes eu fico pensando que nós não queremos ir para o céu, porque as atitudes que nós tomamos, né, as coisas que a gente se deixa levar na nossa vida, não são as coisas que o Senhor está determinando que a gente se prepare para estar com Jesus no céu. Nós somos imperfeitos, é claro, e o Senhor está pronto a nos perdoar cada vez que nós caímos.
Amém. Mas nós precisamos dominar, nós precisamos ter o controle da situação. Porque quando a gente vê que as pessoas perdem o controle da situação, elas já estão aonde? Na rua, né? No fundo do poço, onde dificilmente pode ser alcançado de volta. Acontece, mas é muito difícil. Então, que eu e você possamos dominar a nossa vida, os nossos apetites, as nossas paixões, aquilo que o nosso coração está pedindo. O que seu coração está pedindo? Seu coração pede todos os dias para apressar a volta de Jesus, falando do amor dele para as pessoas? Ou seu coração está fixo nas coisas aqui deste mundo? Porque tem muita coisa que nos amarra e a gente precisa dominar essas paixões na nossa vida. Olha mais um texto de Ellen White. Os que põem em Cristo sua confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Seja quais forem, podemos vencer mediante o poder de Deus que está disposto a nos comunicar. Amém? Amém. Olha que texto poderoso. Mediante o poder de Deus nós podemos vencer todas essas tendências ruins para que nós tenhamos o domínio próprio da nossa vida. Que eu e você, no decorrer dessa semana, possamos entender melhor e termos melhor domínio próprio para cada um de nós, tá bom? Fidelidade. O que dizer de fidelidade, né? Depois de um trimestre maravilhoso que nós estudamos na Escola Sabatina. Guardem essa lição, viu, gente? Que lição maravilhosa. Nós precisamos dar uma passadinha nela de vez em quando, porque quantas coisas diferentes, né? Nós aprendemos aí nesse trimestre da lição da Escola Sabatina. Porque o que a gente mais vê nesse mundo são as pessoas quebrarem os seus votos de fidelidade, né? Os pais com os filhos, marido com a esposa com o marido. A coisa mais fácil do mundo que a gente tem visto aí fora é a quebra da fidelidade. E nós vemos que nós podemos ser fiéis ao Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Nós somos provados muitas vezes. Deus permite as provações na nossa vida para que nós possamos entender isso daí, viu? É nas provações que a gente busca mais ao Senhor, né? E por isso que Deus diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10, né? E como tem sido também a sua fidelidade nas horas do Santo Sábado? Nós somos adventistas no sétimo dia ou nós somos adventistas do sétimo dia? Sabe que eu sou nascida na igreja, né? Sou filha de adventista. Meu pai conheceu a verdade aos 18 anos de idade, então eu cresci na igreja. Então algumas coisas para mim são automáticas, né? Eu sempre fiz isso e eu acho que isso é bom. Eu louvo a Deus por ter crescido nesse ambiente, porque eu conheço pessoas que não têm a mesma sensibilidade, né? Ela veio de um lar, veio para a igreja lá depois dos seus 30 anos de idade, e são costumes difíceis que a gente pode não conseguir levar com a gente. Então tem costumes da minha casa que eu levo por toda a minha vida, e isso eu acredito que é uma coisa bacana. Mas como tem sido o seu cuidado nas horas do sábado? Você tem sido fiel ao Senhor nas horas do sábado? E Ellen White diz assim, ó: a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo sejam verdadeiros e honestos. Como tem sido a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Como tem sido a sua fidelidade no seu tempo? Qual é o tempo que você tem dedicado para o Senhor? O talento, os talentos que o Senhor te deu, como você tem usado? Eles estão aí guardadinhos para você usar quando Jesus voltar, quando você estiver subindo para o céu? Será que nós estamos usando os talentos que o Senhor nos deu? Em Gálatas 6:9 diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Que eu e você possamos desenvolver cada dia mais a nossa fidelidade. Faltam mais 4, vamos correr que o tempo está passando. Mansidão. Eita, que fruto difícil também nos dias que vivemos, né, irmãos?
mansidão. Nós precisamos ser mansos e humildes de coração. A mansidão é uma característica que raramente se vê nas pessoas da nossa convivência. Quantos aqui conheceram o pastor Paulo Corquisco na Associação Paulistana? Poucos, né? Gente, esse para mim é um exemplo de homem manso. Aquela pessoa que você olha assim e as palavras que ela fala é uma coisa impressionante. Você olha assim, nada tira aquela pessoa das verdades. Apresentam paciência e bom ânimo sob aflição e sofrimento, a ponto de enfrentar a própria morte com a paz e calma de uma fé inabalável. Você já está vivendo esse ponto na sua vida? Eu gostaria muito. E tenho pedido ao Senhor para ser mais mansa. Mansa. É algo difícil, mas nós precisamos ser. A mansidão é um fruto a ser desenvolvido numa vida toda. Não é hoje eu decido ser mansa que eu vou ser, porque o negócio está aqui dentro de nós. E somente com o poder de Deus nós poderemos vencer. E o texto bíblico para isso é aqui, ó. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Está em Tito 3:3. Que eu e você possamos ser mais mansos. Às vezes na igreja, né, os irmãos aqui no departamento tem um atritozinho, e aí você fala, irmão, parece que não é Jesus, né? Estamos todos no mesmo caminho. Busque a mansidão. Agora que você sabe desse texto, né? Que você relembrou esse texto, fala, irmão, vamos juntos buscar a mansidão. E eu tenho certeza que vai acabar todo o atrito que acontece, né? Oh, glória! Então, tenhamos o fruto da mansidão. Paciência, gente. Quem é que tem o fruto aqui da paciência com facilidade? Me fala aí. Tem pessoas que são muito pacientes, né? E esse é um fruto que nós precisamos ter, né? A paciência é um atributo divino. Daí a dificuldade de nós sermos pacientes. Porque é só pelo poder de Deus, né? Naturalmente nós não somos. E Deus é longânimo, isso é, Deus é de longo ânimo. E eu sempre penso assim, né, quando eu estou impaciente com alguma coisa. Se Deus agisse comigo como eu ajo quando eu tenho paciência, como é que seria a nossa vida? Nós estávamos todos fulminados, né? Não estaria ninguém aqui nessa igreja. Então nós precisamos desenvolver o fruto da paciência, né? O segredo é aprender a entregar a Deus a sua impaciência e a sua ansiedade. Esse é o primeiro passo. Paciência, Ellen White, o texto de Ellen White. Paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma atitude calma enquanto se espera. Olha aí. E o texto que eu escolhi foi Romanos 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Através do Espírito do Senhor da oração, nós podemos ser pacientes. Não é fácil, mas o Senhor pode nos incomodar com a impaciência e nos dar uma paciência para que possamos herdar o reino dos céus. Apenas 2 frutos e nós já vamos acabar. A paz. Eita, que a paz, hein, gente? Será que nós temos vivido os dias de paz? Teremos dias de paz pela frente? Amém. Não teremos dias de paz pela frente. Cada dia mais os dias serão difíceis na nossa vida, né? E ter paz não é necessariamente a ausência de conflito, e sim uma tremenda serenidade para enfrentar a adversidade da vida. E a Bíblia diz, né, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo procura paz em onde, gente? Nas coisas, né? O mundo procura paz na roupa branca, na yoga. O mundo procura paz na suplementos alimentares, colchões confortáveis. Irmãos, você não está procurando a paz nisso não, né? A nossa paz de onde vem? A nossa paz é só possível através do contato com o Senhor. A paz é um dom oferecido por Deus pela fé. Quando abrimos o coração para o Espírito, Ele nos traz a paz. E o que é que tira a nossa paz?
né? Porque falar da paz é fácil de obter a paz. Mas o que é que tira a nossa paz? A inveja, a busca de um sucesso por essa terra, o medo, as guerras, a falta de saúde e tantas outras coisas mais. O Senhor não nos chamou para termos sucesso nessa terra. É muito bom que você tenha sucesso no seu trabalho, na sua vida. Mas o nosso sucesso precisa estar no reino eterno. Estamos nós buscando a paz que o Senhor promete nos dar para vivermos com Ele nos céus? E o texto que eu escolhi foi Isaías 26. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vinde a mim, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que eu e você possamos essa semana também buscar a paz que o Senhor prometeu para cada um de nós. Não nas coisas deste mundo, mas para as coisas eternas. E o último, e o mais importante que eu acredito deles, é o amor. Como é que o fruto do amor pode fazer diferença na minha e na sua vida? Todo. O fruto do Espírito pode fazer toda a diferença na nossa vida. Nós temos o grande exemplo de Cristo, né? Que deu a sua vida por nós. Cristo é o maior exemplo de amor. Não busque em outras pessoas, não busque em livros, não busque em outras coisas. Cristo é o maior exemplo do amor. E como você pode ser uma igreja acolhedora, porque você é a igreja acolhedora, se você não demonstrar amor, irmão? Amor uns pelos outros, amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, amor pelos irmãos da igreja, amor pela nossa família, amor pelos nossos filhos. Como você tem amados de dentro da sua casa. Na Bíblia existem milhares de textos, né, sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. É surpreendente o que o amor faz. Que eu e você possamos entender que o maior amor, ele foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Amém. Mas não é para que só eu e você pudéssemos conhecer essa mensagem. O maior sacrifício que se possa fazer de nada vale se ele não tiver amor. Como você tem demonstrado o seu amor, né? 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Precisamos responder a este amor de forma positiva. Devemos amar. E olha que o Ellen White diz para nós: a luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará. Presta atenção. Não o salvará, a menos que consintam em ser por eles salvos, vivendo plenamente a sua altura, transmitindo a outros que se acham em trevas. Então o amor de Deus, queridos, nos alcançou não somente para nos levar para o céu, mas para que nós possamos levar outras pessoas para o céu, que nós possamos ser mais gratos ao Senhor por esse grande amor que Ele teve por cada um de nós. E que, se Deus nos amou primeiro, nós possamos demonstrar esse amor a cada dia, né? Somos amados desde a fundação do mundo. E que, se essa igreja verdadeiramente quer ser uma igreja acolhedora, ela precisa amar. Ela precisa amar mais uns aos outros. Ela precisa amar as pessoas que chegam nesse lugar. E eu gostaria de encerrar nessa manhã dizendo para vocês que o maior amor que você pode fazer é dar a sua vida pela causa do Evangelho. Nós podemos fazer muitas coisas nesse mundo, mas nada pode ser mais importante do que o nosso sacrifício para alcançar pessoas para o céu. Nós falamos aqui de todos os frutos que um cristão precisa ter para ir para o céu, né? Que
possamos verdadeiramente viver essa experiência. Leia essa semana Gálatas 5 nessa sequência, para que Deus possa te relembrar cada fruto do Espírito. Aproveite aí esse fim de semana, né, com o Abel e o pastor Fernando aqui, que nós possamos crescer na graça do Senhor, para que como igreja nós possamos ir para o céu, mas também possamos levar muitas pessoas para o reino. Quantos de vocês aceitam nessa manhã ser melhores cristãos durante essa semana? Levanta a sua mão. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tire uma foto de nós nesse momento. Que nós estamos nos dispondo a Ele para fazermos o nosso melhor. Só que sozinho você não vai conseguir. Somente pelo Espírito de Deus. Busque a Deus em oração. Ele conhece as suas fraquezas. E Ele vai operar na sua vida conforme a sua necessidade. Maravilha. A minha e a sua necessidade são diferentes, mas todos temos o mesmo objetivo: ir para o céu morar com Jesus. Que nós possamos alcançar esse objetivo. E nós possamos um dia, muito em breve, estar com quem nós tanto amamos, mas também poder apresentar ao Senhor todas as pessoas que nós alcançamos nesse mundo através do nosso testemunho. Esse é o meu desejo e a minha oração para vocês nessa manhã. Vamos orar para encerrar isso? Então vamos ficar em pé? Vamos orar. Querido e maravilhoso Senhor, grandioso Pai, grande Criador da nossa vida. Que bom, Senhor, é falarmos contigo, porque nós sabemos que do Senhor só vem coisas boas. Vivemos num mundo terrível, que tira o nosso foco da Tua presença, Senhor. Mas nessa manhã que nós estudamos o fruto do Espírito que nós precisamos ter em nossa vida. Que essa igreja possa ter entendido que nós somos uma laranja, nós somos uma mexerica, e que todos os gomos que nós temos, em cada um deles nós representamos o Senhor. Por nós mesmos, Senhor, não é possível. Sozinhos é buscar em vão. Mas nós confiamos no poder da Tua palavra, que o Senhor nos orienta a cada dia. Que se nós o buscarmos, que se nós o pedirmos, que se nós te implorarmos, o Senhor vai fazer através de nós. Então que neste dia, Senhor, que nessa semana nós possamos colocar em prática esse fruto do Espírito na nossa vida, para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Que essa igreja aqui possa ser uma igreja acolhedora. Que as pessoas que entrarem aqui, elas não saiam sem sentir a Tua presença através das pessoas. Amém. Que elas sejam abraçadas e que quando elas entrarem aqui, elas nunca rejeitem a Tua palavra. Que elas possam juntamente conosco viver a esperança da eternidade. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. E nós confiamos nessa promessa que o Senhor está vindo nos buscar. Que nós possamos nos motivar, Senhor, a buscarmos mais pessoas para o Teu reino, para que nós possamos viver contigo eternamente. Abençoa a liderança dessa igreja, o pastor, os irmãos, os membros, para que todos nós, Senhor, possamos cumprir o Teu papel que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Leva-nos agora com segurança para os nossos lares. Nos traga a tarde de volta para as atividades que nós teremos, para que sejamos imbuídos do Teu Santo Espírito para falar do Teu amor. Nos guarde e nos proteja, que eu te peço por Jesus. Amém. Esses frutos do Espírito de Deus possam fazer parte da nossa vida diariamente. E como agradecimento, a gente tem um mimo para ela, que ela possa voltar mais vezes, tá? Foi um prazer receber a irmã aqui. Obrigada. Você tem o fruto da bondade, hein? Que coisa linda. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Quem não gosta de flor, né, gente? Que coisa linda. Vai enfeitar a minha casa por muito tempo e eu vou poder lembrar de vocês, tá? Muito obrigada. Amém. A irmã Ida estará à porta para despedir a nossa igreja. Vamos cantar agora o hino número 60. Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua